pessoal, tudo bem? Vamos ver aqui hoje duas funções legais relacionadas aí a dias de trabalho, dias úteis de trabalho. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho uma tabelinha que eu vou indicar o início e o final do mês. Eu vou calcular quantos dias úteis e eu posso calcular esses dias úteis também de maneira personalizada, se os meus finais de semana, por exemplo, forem em dias diferentes. E além disso, eu citei aqui alguns feriados nacionais que você pode incluir se na sua cidade, por exemplo, existir outros feriados. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar o início e o final do mês. Então, janeiro, por exemplo, 1 de 2020. Eu vou arrastar isso aqui para baixo, só que eu vou arrastar não com o botão esquerdo. Por quê? Com o botão esquerdo, ele vai preencher aqui subindo um dia a cada vez. Só que eu quero alternar o mês. Então, na hora de arrastar, eu vou arrastar com o botão direito e veja que ele me dá a opção. Eu quero preencher aqui meses. Então, ele colocou agora 1 de janeiro, 1 de fevereiro, 1 de março e assim por diante. Mesma coisa aqui no final do mês, 31 de 1 de 2020. E eu vou arrastar isso aqui com o botão direito. E ele vai preencher os meses também. E veja que ele não coloca lá errado, né? 31 de fevereiro. Não, ele coloca o último dia do mês. Ele consegue entender essa sequência, esse padrão que a gente acabou de passar. E agora, para calcular os dias úteis, eu vou utilizar a função dia trabalho total. Essa terceira função aqui. E ela me pede a data inicial de um determinado mês ou de um determinado ano. Aqui eu estou calculando por mês, então eu vou fazer sempre mês a mês. Então, a data de início do mês ela está aqui em C3. Ponto e vírgula, a data final do mês que está em D3. Perceba, eu poderia fazer esse cálculo, por exemplo, também para verificar a quantidade de dias úteis de um ano inteiro ou de duas datas que eu determinar. Aqui eu estou fazendo mês a mês. Então, data inicial está aqui, data final está aqui. Ponto e vírgula, eu indico agora as datas em que existe feriado. Então, ele vai verificar nesse intervalo aqui dos meus feriados se algum deles está aqui em janeiro. Ele vai detectar, por exemplo, que dia 1º do 1 é feriado. E ele vai fazer isso depois mês a mês. Então, vou selecionar todos esses feriados e ele consegue entender se aquele feriado está dentro daquele mês pelo intervalo de data inicial e final que eu acabei de determinar. Vou travar esse intervalo de feriado. Por que eu vou travar esse intervalo de feriado? Porque eu quero poder arrastar essa fórmula para verificar depois, para fevereiro, março, abril e assim por diante. Fechei. Enter. Ele me mostrou, por exemplo, que janeiro tem 22 dias úteis. Arrastando aqui, eu vejo a quantidade de dias úteis de cada um dos meses. Daqui a pouquinho a gente vai conferir se a conta foi certinha. E agora eu vou fazer os dias úteis personalizados. Para isso, eu vou usar a função dia trabalho total, ponto, esse INTL aqui. Beleza? Qual que é a diferença? O primeiro passo é o mesmo, que é a data inicial. Coloquei aqui, 1º de janeiro. Ponto e vírgula, a data final também é a mesma coisa. Ponto e vírgula, aí ele tem um argumento adicional, que é indicar o que eu considero como dia de semana. Se você estiver fazendo esse cálculo, você pode ter necessidades diferentes. Então, por exemplo, suponha que na minha empresa, final de semana é só domingo, o resto é dia útil, é dia de trabalho normal. Então, vou clicar aqui no domingo. Ponto e vírgula, e seleciono também os feriados. Então, indiquei aqui o intervalo de feriado, lembrando que eu vou travar esse intervalo para poder arrastar. Vamos descer aqui e veja que eu tenho ali algumas diferenças, né? Por quê? Porque nesse dias úteis personalizados, eu estou considerando que final de semana é só domingo. E, por padrão, ele considera que final de semana é sábado e domingo. Ou seja, eu coloco como dia útil de segunda a sexta. Vamos pegar um mês qualquer aqui para conferir. Vou pegar, por exemplo, março e vou listar ele aqui, ó. Março, só para a gente poder verificar se o cálculo foi feito certinho. Então, de 1 de 3 de 2020, que foi o início de março, vamos arrastar aqui até o final de março, que é no dia 31. Beleza. E eu vou formatar essa data aqui também com a data completa, para aparecer ali para mim o dia da semana. Só para a gente poder comparar ali certinho os sábados e os domingos para ver se a fórmula funciona de verdade. Então, por exemplo, em março ele me mostrou que eu tenho 22 dias úteis. Lembrando, domingo ele não vai calcular, então ele está contabilizando de segunda a sexta aqui, salta sábado e domingo, de segunda a sexta também,
salta sábado e domingo, segunda a sexta e segunda e terça-feira. Eu tenho que ver ainda se tem algum feriado. Veja que aqui a contagem deu 22 dias. Aqui também a contagem deu 22 dias. Por quê? Porque em março não existe nenhum feriado. Então, calculou certinho. No dias úteis personalizados, apareceu o quê? 26. Por quê? Porque ele não considera o sábado um dia de final de semana. Ou seja, ele está considerando o sábado um dia útil. Então, ele somou esse sábado, esse sábado, esse sábado e esse sábado. Então, a contagem aqui deu 26. Ou seja, a fórmula funciona perfeitamente. Se por um acaso eu tivesse um feriado adicional na minha cidade em março, vamos fazer um feriado adicional aqui colocando nessa posição. Então, por exemplo, imagine que no dia 5 de março, que é uma quinta-feira, existe um feriado ali municipal. Feriado municipal. Escrevi municipal errado, municipal. Veja que já apareceu aqui para mim agora que março tem 21 dias úteis, porque eu acrescentei esse feriado municipal aqui. Se ele não existisse, voltou para 22. Assim como os dias úteis personalizados também caiu quando existe esse feriado. Ok? Então, é uma função que em diversas ocasiões é muito interessante quando você está trabalhando, por exemplo, com projetos, que você precisa ter ali alguma data de entrega, ou quando você está fazendo alguma análise de um funcionário, de um vendedor. Então, ela pode ser utilizada em várias situações. E aí, curtiu o conteúdo? Agora deixa eu te fazer algumas perguntas. Você sabia que o Excel é a principal ferramenta do mercado de trabalho, utilizada por praticamente todas as organizações, independente da área ou do segmento? Só hoje existem mais de 25 mil vagas abertas no LinkedIn que solicitam diretamente Excel. E você já está preparado para essas vagas? Então, aproveite a oportunidade de se qualificar com um super curso de Excel que vai do zero ao nível pós-avançado e vai te ensinar tudo o que você precisa saber para impulsionar a sua carreira, dominando esta que é a principal ferramenta do mercado. Então aproveite, porque eu estou abrindo inscrições com um super desconto. Porém, essas vagas são limitadas. Clica já na descrição desse vídeo e faça já a sua inscrição. Vejo vocês lá!